Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Carreira em Foco, onde a gente traz os principais assuntos do mercado de trabalho, várias abordagens. Ao meu lado, Tatiana Cordeiro, diretora da empresa Bipartner, e hoje a gente tem uma convidada muito especial e com um tema mais especial e importante ainda. É a Grazi Malman, psicanalista, que vai falar um pouquinho pra gente sobre saúde, no ambiente de trabalho, saúde mental, né? E a gente vai debater bastante esse tema aqui. Eu já convido você para ficar conosco nesse programa que está só começando, nesse podcast super importante. Bem-vinda, Grazi! Obrigada, tudo bem? Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Tati, bem-vinda também. Boa tarde, mais um episódio do nosso podcast, falando um pouquinho sobre um tema tão relevante, tão importante, principalmente no mês que a gente está, Setembro Amarelo, um mês onde a gente discute e fala um pouquinho mais sobre a saúde mental, né? E por que não a gente trazer esse tema para o nosso podcast Carreira em Foco, pensando muito na saúde mental do trabalhador, pensando na saúde mental das pessoas que estão aí, né, no mercado de trabalho, que tem estresse, que estão aí sob pressão. E a Grazi vai trazer hoje respostas incríveis pra gente. Acompanha que vocês vão tirar muita dúvida aí. E a gente já começa o programa pedindo para ela se apresentar um pouquinho, né, Tati? Isso aí. Conta pra gente um pouco do teu currículo, um pouco aí das tuas vivências nessa área tão importante, Grazi. Então, a saúde mental é um tema, acho que é maravilhoso a gente poder trazer isso, né? A gente está em setembro, é um mês que a gente decide falar sobre algo que, na verdade, permeia todos os dias. É muito prazer estar aqui. Eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise de forma muito profunda, sou filósofa de formação, tenho outras áreas aí dentro da psicologia. E eu acho que é uma contribuição imensa a gente trazer para dentro do mercado de trabalho, já trazendo no nosso tema, esse assunto, uma vez que hoje a gente tem algumas estatísticas que nos assustam muito. Um dos principais lugares aonde essa saúde mental vem se manifestando de forma disfuncional tem sido dentro dos ambientes de trabalho. Então, acho que é importantíssimo a gente trazer isso. É um assunto que parece um pouco difícil, mas na verdade é importante que a gente fale sobre ele. E eu vim aqui para trazer a minha experiência aí de clínica e de organizacional. Eu trabalho com empresas, eu trabalho com pessoas, né? E eu consigo estar acompanhando um pouquinho de como que a gente está passando aí esse furacão de saúde mental que a gente vem vivendo. E eu começo entrando já nesse assunto, Tati, queria que também tu pontuasse, já que você também é uma especialista nessa área do mercado de trabalho. A gente tem um reflexo ainda hoje do período da pandemia, né, Grazi? Tu também avalia essa situação daquela época ali do lockdown, as pessoas tiveram todo esse contexto para enfrentar. E muita gente tem reflexo hoje quando retorna ao trabalho, volta ao home office e enfrenta toda essa demanda e afeta muito, né? Temos. Eu penso que, bom, como eu sou formada em psicologia também, né? Sou psicóloga de formação, mas não atuo na clínica, né? Meu papel é na organizacional. Enquanto na organizacional eu escuto muito, né? A gente recebe muita demanda de apoio, de encaminhamento de profissionais que estão em sofrimento psíquico. E sim, Brunella, a gente teve uma mudança muito grande no mercado de trabalho em relação à pandemia, né? Então, home office não existia antes da pandemia. Agora, muita empresa trabalha em home office. É muito positivo? Sim, mas tem outros contrapontos, né? A gente tem pessoas que ficam mais isoladas, que têm menos convivência, que precisam entregar um resultado cujo qual não está sendo visto, então é mais cobrado, e outras questões que acabam atrapalhando um pouquinho. E isso, claro, se a pessoa ela já está num estado de vulnerabilidade, alguma coisa pode ser afetada na saúde mental. Por isso que a gente tem essa parceria, né, tão grande, por isso que é muito importante, e a Grazi é uma profissional que eu respeito muito, né, nesse mercado, e eu acho que ela faz um trabalho muito, muito sério em relação a isso, né? Porque, como eu disse, o meu trabalho ele é muito focado na parte organizacional, a gente não vem para escuta terapêutica, mas as pessoas precisam de escuta terapêutica, e aí entra essa nossa parceria para essa contribuição. E na verdade a pandemia, ela descortinou um problema que já existia muito grande. É claro que a gente, durante a pandemia, teve ali um desafio muito grande com relação às nossas questões psíquicas, né? A gente sofreu uma pressão muito grande. E esse é o caso. O desequilíbrio mental, ele surge quando a pressão de fora ela é muito intensa e a gente não consegue administrar emocionalmente as questões. Então, todo momento em que a gente se depara com uma grande crise,
né? E às vezes são crises individuais nossas, um luto, uma perda financeira. Então, quando eu me deparo com uma situação que emocionalmente me choca, eu entro em desequilíbrio. E aí eu busco essas ferramentas para me organizar. E quando faltam essas ferramentas é onde eu fico disfuncional, é onde eu fico adoecido emocionalmente. Então, o ambiente de trabalho e a própria pandemia, elas são essa pressão externa que elas muitas vezes vem entrando em choque e é onde a gente vai buscar essas ferramentas. E aí, por isso que a gente precisa ter. Porque a gente vai ter pressão o tempo todo. A vida vai bater o tempo todo, né? A gente tem pressão. Então, a gente precisa se organizar para não adoecer em função da pressão. E a pandemia foi esse lugar de muita pressão de repente, mas, na verdade, isso já vinha acontecendo antes. Interessante. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, Grazi. Quais são os principais sinais que a saúde mental de um trabalhador está sendo afetada pelo trabalho? Ou seja, trabalho no ambiente, o ambiente está me afetando. O que está acontecendo? Quais são os principais sinais que esse trabalhador vai mostrar? Então, como psicanalista, dentro da psicanálise a gente trabalha muito olhando para o inconsciente, muitas vezes assim, de forma consciente eu tô bem, não, eu tô bem, eu me sinto bem, mas há sinais inconscientes que me mostram que há um desequilíbrio. Hoje, em função da gente estar divulgando mais, conversando mais sobre isso, as pessoas estão mais atentas. Então, por exemplo, são sinais, o cansaço excessivo, né, questões físicas, dores de cabeça, dores gastrointestinais, alergias, processos corporais que são respostas emocionais do corpo, muitas vezes trazem para a gente sinais de alerta de que aquilo está acontecendo alguma disfunção. Então, quando eu olho para um trabalhador que ele vem numa sobrecarga, que ele vem num trabalho, que ele vem num desânimo, né? O desprazer é algo que nos alerta também, a gente precisa ficar atento. É óbvio que a gente tem as nossas questões que são mais prazerosas e outras menos prazerosas. Mas quando aquilo começa a desequilibrar, quando eu começo tudo ficar muito pesado, quando ir para o meu trabalho é pesado, quando as coisas começam a ficar cansativas, esse é um sinal de alerta para a gente verificar se não está acontecendo uma disfunção aí. Ou seja, o corpo responde. O corpo responde e a gente precisa ouvir essas respostas, porque o corpo vai respondendo numa vozinha pequena, até que de repente a gente passa a não mais conseguir controlar essa resposta emocional do corpo. O corpo, ele está sempre a nosso serviço, ele nos ajuda. A gente muitas vezes olha a doença como um desequilíbrio, ela é um desequilíbrio, mas a gente olha para ela como um problema, e na verdade a doença ela é um sinal de alerta. Então, só que a gente precisa ouvir esses sinais, né? Tati, quer pontuar alguma coisa? E tudo isso que a Grazi está falando parece estatística para quem não convive, para quem não vê. Mas nós que estamos 24 horas por dia em convívio, tanto com empregadores quanto com trabalhadores, né? Tanto empreendedores que sofrem também, né? A gente fala muito da classe trabalhadora no sentido de, né, vínculo de funcionário, mas o empreendedor, ele tem um sofrimento muito grande também. Ele cai muitas vezes, né? Essa mesma pressão. Nessa mesma pressão, e muitas vezes ele se sente muito sozinho, né? E aí a gente entra nesses quadros de burnout, que até nós vamos entender um pouquinho com a Grazi, né? O que é burnout aqui, mas tanto o trabalhador quanto o empreendedor, a gente convive muito e a gente vê a recorrência e os dados, né, que a Grazi traz, assim, eles realmente são vistos na prática. E, né, na minha percepção hoje, Bipartner, que nós atuamos a nível Brasil, nós não temos uma região do Brasil onde é maior, acho que a gente está bem parelho, infelizmente, né? E o quanto isso é sério. O quanto a saúde mental, ela entra no mesmo âmbito da saúde física, né? E as pessoas não se dão conta disso. Então, poxa, por que eu tomo um remédio para gastrite, por exemplo, e eu não trato o meu psicológico? Né? Por que eu vou fazer um exame de raio-x e eu não vou fazer uma consulta terapêutica para entender exatamente como que está a minha saúde mental? Então, são dados que a gente percebe e que na prática a gente comprova, infelizmente. E na avaliação de vocês entra muito também essa questão, né, que tu falou agora, de não olhar com carinho, com afeto para essa questão da saúde mental. Vem muito dessa carga das outras gerações de, se você tá com problema de saúde mental, você é fraco. Você e tem que mostrar aquela fortaleza que você é forte o tempo todo, também no ambiente de trabalho.
Que se você cair, você vai se mostrar perante os outros como fraco, como um colega fraco, que não tá conseguindo suportar. E aí a pessoa Exato, a gente ainda é refém dessa ideia preconceituosa, né? Da saúde mental ligada a uma questão de fraqueza. Quando, na verdade, hoje a gente tem estatísticas que mostram, por exemplo, que a produtividade dentro de uma empresa, ela é muito vinculada ao quanto as pessoas que ali trabalham se sentem felizes produzindo. A felicidade hoje, ele é um termômetro que nos diz muito sobre produtividade. Então, essa ideia de você estar bem, estar feliz, estar realizado, ele alavanca a produção das empresas, e isso é estatística. Então, o contrário disso é esse desânimo, é essa tristeza que ela vem afundando, né? Então, quando o trabalhador dentro da minha equipe de trabalho, se eu sou um gestor, eu tenho uma equipe de trabalho, e eu percebo dentro da minha equipe que os meus colegas, meus colaboradores estão ali num processo de tristeza, ou às vezes desânimo, em funções de coisas que estão vivendo, e eu não tenho um espaço que eles possam, de alguma forma, trazer isso, ou então até o próprio trabalho é um lugar onde oprime ao invés de libertar, eu passo a prejudicar minha própria produtividade. E isso a gente tem muitos números que indicam, né? Hoje a gente tem aí, de 2023 para agora, um aumento de 58% nos afastamentos de trabalho por questões de saúde mental. Nossa, é muito alto. E a Tati, que está aí na prática do dia a dia, ela sabe isso, né? A gente tem uma geração aí nova entrando no mercado de trabalho, que é uma geração extremamente vinculada a essa questão se eu não sinto prazer, eu não fico. Totalmente. E já entra também as trocas constantes, a procura cada vez maior de outras empresas, não permanecer, não ter relação. A gente tem uma sociedade que nos impulsiona o tempo todo para estar vendo uma coisa feliz, a felicidade, a positividade tóxica o tempo todo. Então, assim, eu não me sinto feliz, então eu devo ter algum problema, e aí eu entro em processos. Então, o mercado de trabalho, ele está, assim, totalmente vinculado a essa linha que a gente está trabalhando, que a gente está vendo. E as estatísticas mostram que a gente tem uma sociedade cada vez mais doente. Nós temos uma sociedade extremamente adoecida hoje. É uma sociedade que está medicalizada absurdamente. Nós só perdemos hoje, o Brasil só perde hoje para os Estados Unidos em termos de medicalização. E os Estados Unidos medicalizam muito. Então, a gente tem, né, assim, um número muito grande de pessoas trabalhando ali, focadas no seu trabalho, mas medicalizadas o tempo todo, sem conseguir estarem totalmente presentes naquilo. E isso é muito preocupante, muito assustador. Ou seja, remédio para acordar, para dormir, para permanecer atento, para ficar em alerta, para ser cada vez mais produtivo. E quando tira isso, não se trata de problema fundo. E a gente sabe que a medicalização ela é importante em muitos casos, porque ela muitas vezes é a quem ajusta, mas a gente precisa encontrar uma causa para, né? A gente precisa entender o que está acontecendo aí, e a gente está tendo já respostas no mercado de trabalho com relação a isso. Grazi, queria te perguntar também, qual que é a diferença entre estar estressado no trabalho e desenvolver um transtorno psíquico relacionado ao trabalho? A Tati falou aí, né, do nosso famoso burnout. Burnout, né? É uma palavra que está muito em alta. E as pessoas usam muito, às vezes, sem ter muita noção também do que é, né? De ter diagnóstico, digamos assim, né? Estou com burnout, mas cadê teu diagnóstico? Isso, né? Na verdade, a gente vive uma geração onde, assim, em 3 cliques você faz um exame. Você faz um diagnóstico, e você se diagnostica. É isso que eu tenho. Dentro da internet. E realmente, eu queria que você explicasse já desde o início o que é o burnout. Então, burnout é uma patologia, né? Identificada, vinculada totalmente ao estresse no trabalho. O burnout, ele vem de uma pressão do trabalho, aonde não é do trabalho em si, mas de como eu vejo todas as minhas coisas que são impostas para mim, que eu preciso fazer, que eu me coloco relacionadas à produtividade. Então, ele é uma patologia que ele acontece vinculado à tua maneira de relação que você tem com aquilo que você está produzindo. Então, é por isso que ele tem sido muito falado, porque, na verdade, assim, a gente desenvolve, eu tenho metas para fazer, eu tenho uma produção para fazer, eu tenho horas X que eu tenho que apresentar, eu tenho questões, e eu vou me pressionando de uma forma tal, e aquilo passa a me oprimir. E aquilo passa a me causar uma situação desconfortável, onde eu não consigo mais administrar emocionalmente, e eu passo a
ter uma patologia a partir daí. Só que o burnout, por mais que ele seja o mais famoso de todos, ele não é o que a gente tem mais presente dentro do mercado de trabalho. A primeira de todas as causas, em função da pressão do trabalho que a gente vê nos trabalhadores, é a ansiedade. A ansiedade é o primeiro sinal de alerta e é uma das principais causas de afastamento temporário do trabalho, de licenças, de laudos, de atestados. Então, a gente tem a ansiedade, a gente tem o burnout, que é já uma patologia mais complexa. Eu realmente desenvolvo aquilo. Então, por eu não estar dando conta, eu passo a me sentir completamente sem condições. E aí eu me afasto de todas as áreas da minha vida. Então, eu não consigo administrar as tarefas, eu não consigo mais administrar a minha vida em si. Eu me perco um pouco da minha vida. Então, a gente tem a ansiedade, o burnout e a depressão. São as 3 doenças muito, muito, muito vinculadas no mercado de trabalho. Se observa muito nas empresas. E das 3, o burnout, ela é a única que ela é específica de trabalho. Ela surge a partir da situação. Não é possível uma pessoa que não se sente com muita pressão, com muitos compromissos, desenvolver um burnout, por exemplo, que não esteja vinculado ao trabalho. Tá? Só que muitas vezes a pessoa desenvolve o burnout, mas ela já tem ansiedade de questões dela também. Então acaba daí já desencadeia. E daí já desencadeia. Tem também notado, Tati, isso cada vez mais recorrente em relação aos relatos dos próprios empregadores, né? Hoje estou com 3, 4 funcionários afastados, o número está aumentando. O que você percebe dessas conversas no setor, assim, com os empregadores? Sim, a gente percebe muito, muito frequente isso na prática, né? E um dos pontos, até como dica, é que eu vejo muito assim, tanto o empreendedor quanto o funcionário, muitas das vezes eles se colocam numa posição, né? Eu acho que o burnout está muito ligado a isso. Eles se colocam numa posição de não mereço um descanso, não mereço uma válvula de escape, né? E se eu posso dar um case de sucesso em anos de terapia com a Grazi, né? Eu aprendi que a gente tem que dar pequenos espaços, né? Então, tô com uma agenda extremamente apertada. Na sexta, às 5 da tarde, eu vou fazer uma caminhada na praia. Isso vai desopilar um pouquinho a minha cabeça, né? E o que acontece? A maioria das pessoas, elas não tem isso. Elas se colocam numa posição de que eu não mereço, eu não posso, e essa minha agenda tá muito corrida, eu não posso tirar uma tarde de folga. Eu não posso pegar meu filho no cinema com ele, por exemplo, sem o celular, sem estar preocupada com nada, né? As pessoas, elas não colocam um tempo de qualidade para trabalhar a sua saúde mental. E isso é muito grave e a gente percebe isso em todas as esferas do mercado de trabalho, assim, né? E eu acho que isso é um dos grandes pontos que gera esse sofrimento. As pessoas se culpam muito, se punem, até mesmo às vezes a questão de estar doente, né? Eu vejo muitas pessoas assim, nossa, eu tô com uma enxaqueca danada, mas ok, eu tenho que estar aqui trabalhando. Gente, não tem problema muitas vezes, se você tá com uma enxaqueca, você, por 2 horas, você relaxar, né? Vai ser muito mais produtivo quando você voltar. Só que isso é uma deseducação muito grande, acho que por muita falta de terapia, né? Eu sei disso porque eu faço terapia. Senão eu não saberia, né? Sim. Então a gente vê muito no mercado de trabalho, sim, e eu diria que eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito, né? Porque eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho uma agenda extremamente agitada. Além, né, minha vida pessoal misturada com o trabalho, e se não fosse isso, se não fosse a terapia, com toda certeza eu adoeceria também, né? Então a gente se coloca muito nessas posições também deles, né? Tati, mas por exemplo, falou ali, uma pausa, pensar, e aí na cabeça desse funcionário não acumula, na cabeça dele não vai acumular mais trabalho se ele parar? Então, aí é uma pergunta para Grazi. Mas então, mas é exatamente isso. Quando ele entra nesse lugar, né? Tipo, eu não posso parar. Isso. Quando ele entra nesse lugar, ele começa a entrar nessa situação de eu começo a perder o controle. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, e se eu parar agora e fizer essa parada, por exemplo, que a Tati falou, eu vou acumular e eu vou ter mais, Então ele passa a entrar num ciclo vicioso que não tem fim. Porque eu fico escravo daquilo cada vez mais. Então, o que acontece? Eu gosto de usar um exemplo que é fácil de entender, que é, por exemplo, assim, todo mundo conhece uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão, ela é extremamente potente na sua pressão, e ela tá ali no fogo. E o que acontece com essa panela de pressão se eu deixar ela constantemente no fogo e não abrir? Ela vai explodir.
é exatamente o nosso sistema emocional, o nosso sistema psíquico. A vida é o nosso fogo e a gente está o tempo todo sob pressão. E a gente vai estar sob pressão, porque faz parte. Mas se eu não abrir um pouquinho e diminuir essa pressão em alguns momentos, para que eu possa manter essa panela no fogo, a gente não consegue viver. Então, esses espaços que a gente chama de bolsões de ar, né, que a Tati falou, são, na verdade, espaços que eu preciso ter o tempo todo na minha vida para que eu possa tirar a pressão. Porque a gente foi construindo uma ideia equivocada de que, assim, eu tenho que me mostrar muito produtivo. Só que as estatísticas, elas mostram que bolsões de ar, espaços calma, fazem com que você se reequilibre, você se organize e você volta com uma produtividade maior. Então, é ilusório isso. O nosso cérebro, ele trabalha dentro da minha formação, eu sou neurocientista de formação, então dentro da minha formação, a gente compreende perfeitamente que o cérebro ele tem um tempo X de concentração, um tempo X onde você vai conseguindo utilizar. E em alguns momentos você precisa oxigenar. Você precisa acalmar. Então, se eu estou ali concentrada, eu estou ali fazendo meu trabalho, mas eu já percebo que eu não consigo mais render, eu já não estou mais conseguindo guardar. Esse é o momento em que eu preciso sair. Eu preciso me reorganizar e voltar. Eu vou voltar com uma produtividade muito maior. Então, esses bolsões de ar, e aí a gente fala assim, nossa, mas o que é? Eu tenho que parar durante a semana? Não. É uma orientação que eu passo nas empresas, por exemplo, né? E agora com a NR1, a gente tem aí esse lugar de que as empresas precisam criar esses espaços. Atividades muito simples, a gente fez com a B-Partner, por exemplo, pequenos encontros, são minutos, às vezes 5 minutos que você instrui de manhã, 5 minutos que todo mundo para, dá uma respirada. A gente tem vou até aí entrar nessa linha tua do que as empresas podem fazer. Por exemplo, nós fizemos por muito tempo com a Graça. Eu atendo muitas empresas, assim, encontros, às vezes, de 5 minutos, orientar, criar uma rotina de, assim, não precisa ter um profissional lá fazendo isso, mas você pode instruir isso, montar uma rotina de autocuidado. É outra ideia. Não é oxigenação da mente. Então, assim, eu posso criar uma rotina na minha empresa, e pode ser uma empresa muito pequena, pode ser eu, meu marido, mais 2, 3 funcionários, mas eu consigo construir uma rotina que, olha, vamos se acalmar, vamos dar uma respirada. Tomar um cafezinho, dar uma desopilada, dar uma conversadinha, de repente coloca uma música, sabe? Então, assim, é aquele momento em que não é uma coisa que eu vou ficar na pressão já falando sobre negócio. Não, é o momento em que eu vou realmente me desconectar. E a gente tem uma medicação natural que ela é fantástica, que é a respiração. A respiração, ela tem uma capacidade absurda de levar a gente ao nosso estado mais natural. Então, o que eu ensino sempre para as pessoas, por que quando a gente está com uma pessoa com uma crise de ansiedade, né, quem já passou por isso sabe o quão difícil é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e o que a gente faz com essa pessoa é respirar com ela. Quando eu respiro com alguém, a gente tem um neurônio que chama espelho, que é o moldo a outra pessoa. Então, se você não prestar atenção e a pessoa está, às vezes, falando rápido, você está falando rápido do lado dela, né? Então, você vai fazer exatamente o contrário. A pessoa está ansiosa. O que você vai fazer? Você vai respirar com ela para que ela se acalme. Então, isso dentro do mercado de trabalho, às vezes você está sentado aqui e tem uma colega aqui do seu lado, que a gente não sabe nada sobre o inferno que a pessoa está vivendo dentro de si. Sabe? Então, assim, essa percepção dentro das empresas de observar o meu colega do lado e, de repente, pequenas coisas de pegar na mão, de falar, tá tudo bem, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos respirar, deixa eu dar uma respirada aqui, respira comigo, vamos respirar um pouquinho. Essas pequenas coisas podem ser feitas e precisam ser feitas dentro das empresas, porque elas vão diminuindo o ritmo. A gente tem o Setembro Amarelo, que é sobre a saúde mental, mas na verdade principalmente sobre o suicídio, que é algo que é extremamente doloroso, né? Quando acontece um suicídio, é uma sociedade inteira que falhou, porque ninguém olhou para aquela pessoa como deveria. Todo mundo está aqui para se ajudar, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Então, eu acho que nesse lugar as empresas podem contribuir muito, criando pequenos bolsões de ar, sabe? Às vezes é um profissional que você leva lá para fazer um encontro, de vez em quando, às vezes é uma pessoa que tem, às vezes você tem na tua equipe uma pessoa que tem, né, uma situação ali que possa, pessoal, vamos respirar, ou vamos conversar aqui, dar um pouco de risada, vamos dar uma desopilada, vamos fazer um lanchinho de uma confraternização. São espaços que vão aliviando. E essa percepção tem gerado um olhar
assim, dos empregadores? Muito. A gente percebe hoje, né, que grande parte das pessoas no mercado de trabalho, dos funcionários, eles preferem um ambiente de trabalho ou preferem uma empresa que tenha uma questão de clima, de cultura, né, que olhe para ele como ser humano integral, no sentido, né, de saúde mental, de benefícios, etc., do que propriamente de aumento de salário. Né? A gente percebe muito nítido isso. Tanto é que, qual é o problema da geração Z que a gente vem falando? Por que a geração Z não fica nas empresas? Ela não fica nas empresas porque ela quer ser feliz. Não é por causa de dinheiro, né? Então, muitas vezes elas procuram, como a Grazi comentou, procuram essa alegria, essa felicidade, e muitas das vezes os climas acabam sendo um pouco mais tóxicos, né? A gente tem muita gente que muitos gestores, muito líder, muito empreendedor, muito dono de empresa que não está se atualizando com as questões da modernidade, como a gente chama, né? De uma liderança moderna, de saber lidar com as pessoas. Não existe mais aquele conceito de chefe e empregado, né? Patrão, palavra patrão, né? Da nossa época, quando a gente ouvia patrão. Não existe mais isso. E se a gente permanecer com essas relações, elas vão tornando o ambiente mais tóxico e são, muitas vezes, pessoas, né? Empreendedores, líderes que não têm essa mentalidade de cuidar da saúde mental das pessoas, né? E apoiar esse cuidado. Nós tivemos esses encontros com a Grazi dentro da Bipartner, nós fizemos vários encontros, e desses encontros, muitas pessoas, um dia uma funcionária minha, que era uma coordenadora minha dentro da empresa, num domingo ela veio me pedir o telefone da Grazi, porque ela estava no sofrimento e ela queria conversar. Então, abre espaços, faz com que as pessoas conheçam aonde buscar ajuda, né? Porque, graças a Deus, terapia já está muito mais acessível do que foi um dia, no sentido das pessoas entenderem mesmo aquilo que tu comentou, né? Antigamente era que fazer terapia tu nem falava pra ninguém, é louco, né? É louco. Tinha essa vergonha, né? É preconceito. Hoje já está um pouco mais acessível, mas ainda assim, muita gente não sabe aonde buscar ajuda. Nos perguntam muito, nos pedem muita orientação, indicação de profissionais, então é um espaço que a empresa abre para que o próprio funcionário saiba que tá ok se ele tiver uma ajuda profissional fora também, né, para que ele entenda tudo isso. E é legal de entender esse novo gestor, né, esse gestor da contemporaneidade, que é esse gestor que compreende que, por exemplo, assim, às vezes o estímulo, a gente tinha lá atrás uma linha de condução de uma gestão de empresa, onde a estimulação da competitividade era a serviço da empresa. Então, assim, você estimulava a competitividade o tempo todo, era uma coisa de... Isso ainda está muito presente na nossa sociedade, mas agora a gente começa a caminhar para um outro lugar e vai ter que o mercado de trabalho se adaptar. Porque, bem como a Tati falou, hoje as pessoas, elas estão percebendo que eu até posso ganhar menos, mas se o meu ambiente de trabalho é prazeroso, é amoroso, é gentil comigo, se eu vou feliz pro meu trabalho, eu me sinto melhor. Porque aquela coisa de você tá ganhando mais, mas você tá dando o seu couro, isso não vinga mais. Essa geração que está chegando, e mesmo quem está, porque nós temos uma geração de pessoas que estão trabalhando, que já estão quase se aposentando, mas que elas já perceberam que olham para trás e muita coisa não valeu a pena. Porque a gente tem uma sociedade adoecida. Então, é muito importante que as empresas se adaptem, né? A gente tem aí agora a NR1, que é essa situação de que as empresas elas precisam ter um olhar para a saúde. Por que isso? Porque isso é importante para todo mundo, tanto para o gestor quanto para o colaborador que está ali na ponta. Ambos vão conseguir ter ganhos com isso. A produtividade aumenta muito, né? Então, começar a olhar para essa situação e buscar alternativas. Buscar alternativas de como eu posso fazer. Será que... Eu acho que um convite um pensamento legal aqui para quem ouve esse podcast se eu olhar para a minha empresa, será que a minha empresa é um ambiente legal? Será que a minha empresa está sendo um ambiente que está contribuindo para a saúde das pessoas que estão comigo? Ou será que eu estou tornando mais tóxico isso? Então, esse lugar é um lugar de extrema sabedoria que o gestor precisa assumir. Ele precisa olhar. Muitas vezes a gente fica mais tempo dentro do trabalho do que com os nossos familiares, dependendo do tipo de trabalho, né? Então, é um ambiente que precisa ser olhado com carinho, com amorosidade. Que perfeita colocação. Aproveitando, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está aí nos assistindo e também onde a gente pode encontrar toda essa experiência, esse olhar profundo do teu conhecimento, onde a gente pode achar a Grazi. Então, eu acho que o que a gente precisa deixar aqui é que, assim, todos nós precisamos de ajuda.
Então, eu acho que a mensagem é assim, talvez as pessoas que estejam ouvindo, elas possam sentir que elas estejam precisando de ajuda, talvez elas tenham se identificado com alguma das nossas falas aqui. E a gente precisa pedir ajuda. É importante pedir ajuda. Pode ser com um colega de trabalho, pode ser com um familiar, pode ser, às vezes, a gente tem aí movimentos acontecendo como o CVV, que é um movimento que você não se identifica. A gente tem hoje terapias acontecendo junto, por exemplo, junto com o SUS. Você pode solicitar, então procure o seu posto de saúde. A gente precisa pedir ajuda. Dentro das empresas também a gente pode olhar para o outro, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é assim: te observe, não tá fácil para ninguém, tá todo mundo passando as suas dificuldades, faz parte do processo, mas assim, não faz parte sofrer. A gente na vida vai ter processos de dores, mas a gente não precisa ter processo de sofrimento. O sofrimento, ele é opcional. Então, a gente precisa se ajudar e buscar ajuda. Então, a minha mensagem é que assim, não sofra. Peça ajuda, porque tem muita gente legal para ajudar, né? Eu faço um trabalho, então assim, você pode me achar no Instagram, tem muito material legal no Instagram, onde você pode ver um vídeo, às vezes você escutar uma pessoa falando vai te ajudar, né? Você vai se identificar. Então, eu tô lá no Instagram, tem lá os meus contatos, é um prazer e vou estar à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta lá que eu respondo, vai ser muito legal. Perfeito. Tati, quer deixar alguma mensagem? Queria agradecer, né, a Grazi, que aceitou o nosso convite para estar aqui. Eu costumo dizer que a Bipartner cresce pelas parcerias maravilhosas que a gente tem, né? E eu sou uma pessoa de muitas conexões, eu falo, né? E graças a Deus que eu tenho boas conexões. Então, a Grazi, ela é a minha terapeuta há muitos anos, né? Da minha família também, de várias pessoas, de várias amigas, da minha sócia, das minhas amigas. E porque a gente entende que autoconhecimento salva, né? Autoconhecimento salva, isso é muito real, assim, né? Então, queria muito agradecer, Grazi, por tu ter topado falar um pouquinho pra gente desse tema que é tão importante, que a gente vive ele no dia a dia, né? E deixar realmente esse recado final para que, se você é um líder, se você é um gestor, se você sente isso, né, busque ajuda, como a Grazi falou. A gente, enquanto Bipartner, tá aqui para encaminhar, para apoiar, para conversar, né? Temos profissionais referência aqui para indicar também. E não é bacana, né, o sofrimento dentro das empresas. E um recado bem profundo, mas organizacional se a gente não olhar para o nosso mercado de trabalho e procurar mudança nele, as empresas que vieram até aqui, elas não daqui irão adiante com esse mesmo olhar. Isso é um fato, né? E a gente não tem mais ação sobre ele, a não ser aceitar e buscar melhoria. O que eu vejo muito é os empresários, mas que saco, mas não sei o que, muito no sentido de reclamar, né? E tá ok, eu entendo a dor, né? Realmente eles têm uma dor que a mão de obra tá complicada, tá difícil, a gente tem uma rotatividade. A nossa região é complexa, aqui na região de Itapema, né? Mas o que a gente vai fazer com isso? Essa é a grande questão, né? Qual é a ação que nós, enquanto profissionais, vamos ter sobre isso? E é sobre isso que a gente está falando aqui. Perfeito. Tati, muito obrigada por mais um episódio aqui do Carreira em Foco. Grazi, obrigada. Adoramos te receber aqui, foi muito esclarecedor, acho que tanto para nós quanto para quem está aí acompanhando, está nos assistindo. E já sabem, né, ela vai estar aqui, ó, na Collab, certinho, com o Instagram, já acompanha esse trabalho lindo da Tati também lá na Bipartner, que é uma empresa, como eu sempre falo, especialista nesse assunto aqui em Itapema, em toda a região, aliás, a nível Brasil. Então, para empregador, para você que está procurando vaga de emprego também, ó, Bipartner, já segue aí. E na próxima semana a gente também tem mais convidados, mais informações no mercado de trabalho aqui no Visor Notícias. Muito obrigada pela audiência, Grazi, obrigada mais uma vez. Tati, até a próxima. Até a próxima, seguimos juntas. E a gente se vê aqui no Carreira em Foco.